Olá a todos, bom dia. Nesse vídeo vamos fazer um breve sumário, uma breve síntese sobre o grande patriarca Genádios Escolarios, primeiro patriarca após a conquista de Constantinopla e um dos últimos grandes teólogos e intelectuais bizantinos, né? Enfim, Genádios, na sua juventude, não era só um grande seminarista, um grande estudante de um escoto, como também do Tomás de Aquino, né? Ele estudava com afinco esses autores latinos, mesmo sendo ortodoxo, né? Aí, qual é a maior contribuição da vida dele? Como nós vimos, né, como o título do vídeo diz, né, o Genádios ele tenta reabilitar e defender Aristóteles contra a hegemonia bizantina de um neoplatonismo, de um platonismo teológico, né? Ou seja, os grandes intelectuais e teólogos bizantinos, eles dispensavam Aristóteles, né? E eles se fiavam somente em Platão, né? Um exemplo disso é o Gemistus Platon, né? Que apesar da excentricidade dele, era um grande teólogo, né? Um grande intelectual, era levado a sério em muitos ciclos, né? Publicou muitas obras, né? Inclusive foi um grande divulgador, né, do platonismo no Ocidente, né, onde o Platão estava perdido há muito tempo, né, e dispensava Aristóteles, né, dizia que Platão era muito superior a Aristóteles, né. Ok, Genádios ele visa reabilitar e defender Aristóteles frente à supremacia intelectual, à hegemonia intelectual platonista, né, ia fazer uma síntese que eu chamo de palamismo aristotélico, né, em distinção a um platonismo palamista mais raiz, né, mais puro, mais caracteristicamente estereotipicamente ortodoxo, né, e também em distinção ao tomismo aristotélico e ao escotismo da Igreja Latina, né. Ou seja, ele busca recuperar e trazer crédito à perspectiva aristotélica, né. Aí ele tem inclusive um trabalho chamado de defesa de Aristóteles, né? Defesa de Aristóteles, né? Em que ele busca fazer essa síntese plena, né? Essa síntese plena entre a teologia ortodoxa e o aristotelismo, né? Enfim, ele busca, ao mesmo tempo que ele busca defender a ortodoxia bizantinista das incursões intelectuais, das inovações e das distorções latinistas, né? Ele não é um latinofrone, né? Segundo a visão ortodoxa, né? Ele busca fazer uma síntese viável entre Aristóteles e a teologia palamista, né? Enfim, aí existe uma certa síntese, existe uma certa coincidência particular, né? Uma certa similaridade entre a proposta de Duns Scotus, né? Duns Scotus, teólogo latinista, né? E a síntese do Genádios, né? Enfim, o Genádios inclusive era profundo estudioso de Duns Scotus, né? E nessa época o Duns Scotus ele tinha muita credibilidade na teologia latina, né? Enfim, pois é. Aí Genádios ele vive numa época turbulenta, né, em que o poder bizantino está em decadência, né, ao mesmo tempo que você tem as incursões latinas, né, no Império Bizantino, né, o Genádios vê a conquista, né, o crescimento do poder otomano com alarme, né, que é o crescimento do poder muçulmano, né, alguns dizem, né, maometano, eu digo muçulmano, né, que visa conquistar e dominar Constantinopla, né, e que ao mesmo tempo está em perene rivalidade com o poder latino-papista, né? E ao mesmo tempo você vê o declínio do poder bizantino, né? O declínio do poder bizantino, né? Que o Genádios também vê com alarme, né? E que acontece plenamente na época em que ele está vivo, né? Então assim, é um grande equívoco você vê em Genádios um tomista bizantino. Muitas pessoas falam isso, mas elas falam isso sem pensar. Não existe isso, não existe essa visão tomista bizantina no Genádios, né? Na verdade, como eu disse, né, Genádios ele busca defender a teologia bizantina e ortodoxa, né, do papismo, né? Enfim, mas ele aproveita sim certos conceitos tomistas
que estão mais em síntese, né, que podem ser, se encaixam mais na teologia ortodoxa, né? Ao fazer uma defesa de um aristotelismo imanente mais acessível e ao mesmo tempo peitar a hegemonia, né, rivalizar contra a hegemonia neoplatonista na teologia ortodoxa, né, o Gennadius, né, ele torna a teologia um pouco mais acessível, né? Ao fazer um aristotelismo mais imanente e acessível à razão humana, né, ele transforma a teologia num exercício mais fácil, mais previsível, mais acessível, mais racional, né, e ao mesmo tempo mais compreensível, né, do que as alturas do platonismo, né, que ele não nega, né, ele não busca refutar completamente o platonismo, ele não busca negar o platonismo, mas que ao mesmo tempo estão, como diz, né, a célebre pintura, né, do Rafael, a Escola de Atenas, né, Platão aponta para o alto, mas ao mesmo tempo está tão alto, tão alto, tão alto que a gente não entende nada, porque está muito além da nossa razão, né, inefável, né. Então, importante dizer que, como sendo um teólogo qualificado, né, filosofia est anquila theologiae, né, ou seja, isso é uma visão tão verdadeira para os latinos quanto para a visão ortodoxa, né, ou seja, Gennadius busca reabilitar Aristóteles e transformar a teologia num exercício mais acessível, né, e mais fácil, né, mais simplificado, diante dos olhos da razão humana, mas ao mesmo tempo ele não perde visão de que a teologia ela se vale da filosofia apenas como um auxiliar, né, como uma muleta, né, mas que ao mesmo tempo a filosofia não está acima da teologia, que a razão não está acima da teologia e que a filosofia ela não pode compreender todos os aspectos da teologia, mas segundo a visão ortodoxa, tanto quanto a visão latina, ela serve apenas para clarificar e servir como ponto de apoio entre o intelecto humano, né, a razão humana, que visa tornar a fé mais clara e acessível, sem ao mesmo tempo destruir ou simplificar demais a fé ou deificar a razão humana, né? Vamos ver. O aristotelismo imanente e suas gradações é mais fácil de compreender que o platonismo, tá? O platonismo ultratranscendental, que vários teólogos ortodoxos defendiam, né? É extremamente hermético, mas ao mesmo tempo, como eu já disse, né, é muito pouco acessível à razão com o discernimento humano, né? Então, é por isso que o trabalho do Gennadius é importante, porque ele busca simplificar as coisas de acordo com o intelecto humano, né? Aí a razão natural em Gennadius jamais nos leva a uma compreensão da essência divina, porque essa compreensão segundo a teologia ortodoxa, né, em direta contradição ao agostinianismo e à teologia romanista, né? Na teologia ortodoxa, a essência divina é inefável, é completamente inefável, ou seja, a razão humana jamais vai conseguir compreender, seja por meio de univocidade ou analogia, né, a essência divina inefável, né, que é completamente transcendente e incompreensível aos nossos olhos, né? Mas, de acordo com a visão palamista, né, a razão humana ela consegue compreender as atividades, parcialmente as atividades divinas, as energeiae, né, como eu elucidei em outro vídeo, né? Ou seja, Gennadius ele não é muito diferente do thomismo quando ele busca fazer uma analogia entre as coisas criadas e incriadas, né? Mas ao mesmo tempo ele está ciente das limitações disso e o escopo dele é diferente, é fundamentalmente diferente da teologia tomista, né? Enfim. Longe de ser um tomista, Gennadius, na verdade, era um palamista aristotélico. Ele defendia uma síntese entre aristotelismo e palamismo, né, que é a ortodoxia vigente da igreja bizantinista, tanto naquela época quanto hoje, né? Mas ele busca apenas elucidar, né, tendo em vista a posição subjacente e subserviente da teologia, da filosofia, né, a doutrina de acordo com a razão humana limitada, enfim, né? Aí, enfim,
Ok, você tem aqui a principal obra do Gennadios, Defesa de Aristóteles, né? Inclusive em grego, né? Aí, o que eu posso dizer? O Gennadios depois ele acabou virando o primeiro patriarca bizantino dentro de Constantinopla, né? Dentro de Constantinopla após a conquista otomana, né? Ele faz de tudo para salvaguardar e defender os interesses dos cristãos bizantinos versus a dominação dos otomanos, né? Conhecido como um dos últimos grandes polemistas de Bizâncio, publica também dois tratados notórios. O primeiro é Defesa de Aristóteles, né, que está disponível em grego, inglês e em outras línguas, né? E também uma refutação dos primeiros capítulos de uma polêmica bizantinista do autor Marco de Éfeso, na qual o autor Marco de Éfeso ele elucida, né, uma refutação teológica completa dos pontos latinos de acordo com a ortodoxia e a visão bizantinista, né? Aí ele busca refutar os 18 primeiros capítulos, né, o Gennadios, né? Porque o que ele diz, né, primeiramente, né, o que o Gennadios nos elucida, que é muito importante, que não existe, que os tradicionalistas romanistas não entendem, não compreendem, que eles esquecem, né, na visão ultrarromantizada deles, é que naquela época o tomismo não era dominante, mas era apenas uma visão particular que competia com outras visões dentro da Igreja Latina. E é justamente isso que ele diz, né? É justamente isso que o Gennadios defende. Na refutação completa, ele busca evitar confusões com a teologia latina e ao mesmo tempo ele diz assim: mas o tomismo não é a visão teológica. Isso ele dizia no século XV, né, no fim da Idade Média. Não é a visão teológica da igreja. Existem outras visões, né, não é a visão por excelência, né? E realmente, né, vamos ver que até o Concílio de Trento, né, e a Contra-Reforma, até o Concílio de Trento e a Contra-Reforma, isso é verdade, isso é realidade absoluta na Igreja Latina, né? Mas ao mesmo tempo ele faz a sua refutação desses 8 primeiros capítulos. Essa é uma das obras-primas de polêmica dele, né? Enfim, Gennadios também publica um tratado célebre, né, na qual ele busca uma refutação completa e detalhada, né, contra a noção da essência divina que o tomismo elabora, né. Esse tratado é publicado primeiro em grego, né, depois ele é traduzido, né, eu tenho ele em inglês, né, realmente é um tratado bem denso, bem complexo, né, bem complicado, mas ali ele elabora e elucida ponto a ponto uma refutação detalhada, né, da visão tomista da essência divina, né, ao mesmo tempo que ele defende ao mesmo tempo que ele defende no formato de diálogo, né, também, assim como na visão tomista, ele também visa um debate, um diálogo fundamental, né, ele defende no formato de diálogo a posição férrea e incontrovertida da ortodoxia paulista, né? Enfim, essa obra está disponível em inglês, né? Inclusive eu tenho ela em inglês, né? Bem, realmente isso foi a nossa síntese breve, né, do palamismo aristotélico, só acrescentando que a síntese aristotélica palamista de Gennadios é mais sólida, não só pela solidez doutrinal maior da ortodoxia bizantina, mas também porque dentro dos limites da razão natural, ele busca promover uma compreensão que resiste muito mais à crítica kantiana, né, e à crítica iluminista no todo, né, mas principalmente à crítica kantiana, do que o tomismo. Por se manter e também ele se mantém mais fiel ao aristotelismo raiz, ele se mantém mais fiel ao aristotelismo raiz do que a escolástica, né? Pelos motivos que elaboramos em outros vídeos também, né? Por fim, né, vou elaborar aqui, vou citar, né, apenas um exemplo de como o argumento do motor imóvel, né, o famoso argumento do motor imóvel, que a gente vê também no Aquino, né, pode ser instanciado segundo a visão do Gennadios Scholaris, né? Aí, o motor imóvel de acordo com Aristóteles, né? De acordo com Aristóteles, né, vamos lá, vamos fazer uma elaboração detalhada. De acordo com Aristóteles, para supor que uma potência vira um ato, devemos pressupor, né, essencialmente e necessariamente, um princípio primeiro imóvel. Para supor que existem dois eventos em sucessão, como no antes e no depois, precisamos de um princípio imóvel, um motor imóvel. O motor princípio imóvel
é simultaneamente a causa formal eficiente de todas as substâncias, né? Para supor que existe, fundamentalmente, isso é uma coisa essencial, basal da teoria aristotélica, né? Potência e ato, né? Duas propriedades, né? Potência e ato, devemos supor que existe fundamentalmente uma substância absolutamente simples, na qual existe ato puro, atualidade pura. Isso é idêntico com o motor imóvel. O motor imóvel não pode ser uma substância física, não pode pertencer à física, porque cada substância que pertence àquilo que é sensível é perecível e mutável. O motor imóvel é em si além da física, mas ele move, ele faz as coisas se moverem por sucessão. E o que ele move? Ele move a concatenação, todo o escopo de substâncias sensíveis, todas as substâncias sensíveis do universo, né? Para existir em movimento, né? Para que haja movimento, né? Ou seja, uma sucessão de causas e mudança, seja na física ou além dela, né? Deve haver o princípio de algo que começa a mudança sem regressão, especialmente uma regressão da forma infinita, né? Sem ser sujeito à mudança, né? Esse princípio deve ser um ato puro, uma atualidade pura, ou seja, idêntico àquilo que Aristóteles identifica como o primeiro princípio. Aí, o que é sujeito a mudanças causais, a uma sucessão de mudanças causais em movimento, ou na física, ou além da física, deve adquirir composição e mudança em si por movimento, né? Deve adquirir essa composição e essa mudança por movimento, por uma sucessão de ato e potência. Mas as coisas não podem ser em si o primeiro princípio, pois elas têm outra coisa, e existem por composição, né? Fundamentalmente elas existem por composição, enquanto que o primeiro princípio deve ser necessariamente, e toda a obra aristotélica aponta para isso, né? Deve ser necessariamente absolutamente simples e sem nenhuma composição. Ok. Qualquer coisa, né, vocês podem pesquisar mais, né? As obras do Gennady estão disponíveis em grandes livrarias na internet, né, traduzidas para outros idiomas, né? E vocês podem ver como ele faz, né, uma síntese muito boa entre o palamismo e o aristotelismo, né? O palamismo aristotélico é mais imanente, mais acessível e mais simplificado, né, do que o platonismo normalmente associado à ortodoxia. Muito obrigado. Bom dia.